Open House Podcast, o seu podcast de negócios do mercado imobiliário. Nesse episódio eu estou aqui com um grande amigo que vai discorrer sobre uma arquitetura fantástica, uma arquitetura funcional que faz acontecer no nosso mercado imobiliário. Eu estou aqui com Ricardo Nogueira, da Nogueira Arquitetos. Tudo bom, Ricardo? Fabiano, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com você, amigo que a gente já dividiu espaço em várias oportunidades, mas para falar sobre o mercado é a primeira vez. Tenho certeza que vai ser extremamente produtivo. Maravilha, Ricardo. O Open House agradece a sua presença. A gente vai tomar um golinho para ouvir os nossos apoiadores e patrocinadores e a gente volta já. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Ademicon. Lógico que dá. Estamos de volta com o Open House Podcast, aqui hoje com o Ricardo Nogueira. Mas antes, o Open House sempre com o intuito de fazer com que a nossa audiência qualificada fique cada vez mais qualificada, a gente vai com a dica de leitura. Esse livro aqui chamado A Lógica do Pensamento Criativo, ele trata um pouco sobre como a criatividade pode acontecer, como ela surge, em caso, né, na inovação na arte e nos negócios. E falando de criatividade e negociação, inclusive, para não me esquecer, né, dos autores aqui, Steven Prentfield e Daniel Pink. Então, vale a pena vocês olharem aí esse livro. É uma dica do Open House Podcast, tá certo? Falando em criatividade, nada mais criativo do que o meu amigo Ricardo Nogueira. Ricardo, mais uma vez, satisfação você estar aqui, meu amigo, e eu já vou logo soltando a primeira. Eu queria que o Open House, a nossa audiência qualificada, conhecesse um pouco mais do Ricardo Nogueira, o amigo, o arquiteto, aquele que está fazendo aí acontecer na arquitetura. Como é que começou essa história, meu amigo? Fabiano, vamos fazer de forma resumida, que já são 20 anos. Né? Então, entro num curso completamente diferente do que eu imaginava, mas encontro uma vocação ali. Entendo que através dessa profissão eu teria dias completamente atípicos, não existiria rotina e, acima de tudo, que eu podia entregar legado, construir um legado que era algo que eu sempre escutava do pai, de ter propósito de vida. E esse propósito se materializa na arquitetura, com a construção de cidades, com a construção de empreendimentos, onde a gente impacta a vida das pessoas e de todo o entorno ali ao redor. Uhum. A gente cresce, ganha corpo, foca no mercado. Eu brinco sempre que nosso foco é extremo, é só desenvolvimento imobiliário, onde a gente entende que o nosso produto é mais relevante, é mais impactante. E hoje estamos aqui com 20 anos, comemorando já 5 estados, comemorando várias cidades e expandindo cada vez mais. Maravilha. A Nogueira Arquitetos, acredito eu, nesse tempo todo que vem desenvolvendo projetos, deve ter uma equipe maravilhosa lá. Inclusive, já mandar um abraço para todo o teu escritório, que realmente tem conduzido projetos fantásticos, com sua liderança, obviamente. E essa pergunta vai para você que capitaneia o escritório, mas já para o pessoal lá também pensar e também para os colegas da arquitetura, né, começarem a dialogar sobre isso. Para onde vai a nossa arquitetura? A pergunta é ampla no seguinte sentido. Se a gente tem uma arquitetura que há 20 anos atrás, quando você começou a iniciar, tinha uma entrega, hoje ela já tem um legado. Ela permite, ela exige, obviamente, no bom sentido da palavra, que todos os projetos não só atendam as construtoras, aqueles que envolvem financeiramente falando, mas também aos clientes e à cidade. É por aí que a arquitetura está indo? A arquitetura ela tem que ter propósito. Ela tem que estar conectada com cultura, ela tem que estar conectada com o momento. Então, eu digo sempre que o nosso dever é traduzir e equilibrar cultura, comportamento, economia e traduzir isso em produtos que sejam autorais, que entreguem valor para a cidade, mas, acima de tudo, encantem aqueles moradores. Muito bem. Eu acho que a arquitetura, como você tem bem colocado, ela com esse propósito, que numa maneira mais ampla de falar de propósito, para que propósito ela se destina e qual é aquilo que ela vai alcançar com seus clientes e com seus moradores, vamos dizer assim.
Nesse aspecto, o que é que você pode me dizer, na tua percepção, como é que está o nível dos profissionais de arquitetura nesse entendimento? Se você tem encontrado mão de obra mais qualificada, se tem pessoas mais antenadas com o que a gente vê no mundo todo aí, e qual é o teu conceito sobre um arquiteto que, obviamente, deve estar começando? Eu gosto sempre de dizer isso aqui, a gente está entrevistando uma pessoa que tem uma experiência e que ela possa passar um pouco dessa experiência. Não tem entender, assim, como é que, obviamente, os profissionais de arquitetura poderiam bem suceder nesse mercado a partir de enxergar esse momento. Fabiano, eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas universidades e te confesso que assim, a pandemia maltratou um pouco o ensino superior no Brasil. A gente tem visto grandes marcas locais perdendo os seus profissionais, grandes marcas locais, falando de ensino, perdendo a essência do curso, certo? Em detrimento de um modelo de negócio que se transformou ali. O nosso curso em particular é muito de vivência, de experiência, de troca, e quando ela passa a ser remoto, passa a ser híbrido, ela causa uma certa cicatriz naquele profissional. E quando a gente vai para as universidades para dividir um pouco desse dia a dia, fica muito claro que os cursos precisam amadurecer, evoluir, porque ainda hoje não se fala de gestão, ainda hoje não se fala desse impacto urbano, ainda hoje não se prepara psicologicamente um usuário, um arquiteto para lidar com o mercado. O nível de pressão é cada vez mais alto, o nível de exigência é cada vez mais alto. Você como um profissional habilitado na área técnica, você sabe que a parte normativa ela evolui todo dia. Bombeiro, estrutura, instalações. Materiais então, e tudo materiais, a gente tem que acompanhar a tecnologia. Então, a saída da faculdade, na verdade, é um começo para você começar a estudar. A gente pode até dizer assim, ela prepara, mas ao mesmo tempo ela deixa a gente muito verde para entrar no mercado, né? Você falou do meu time, o que é que a gente tem como padrão dentro da nossa cultura? É desenvolver talentos, a gente chama do Next Gen lá dentro. Então, hoje, dos 10 associados que nós temos, dos 10 arquitetos que desenvolvem para a gente, todos foram estagiários nossos. Isso é importante. Já Todos. Começou com a DNA da empresa bebe desde a o começo, nossa cultura de 2, de 3 anos, fomenta negócio lá, participa mensalmente de capacitação, ora pessoal, ora profissional. Essa semana agora a gente teve um psicólogo falando sobre pressão no ambiente de trabalho. Mês passado, mês retrasado, um curso rápido sobre comunicação, oratória. Já tivemos sobre dress code, enfim. E eles se comprometem ainda mais com as entregas, né? Porque, na verdade, quem entrega não é o arquiteto, Ricardo. É o escritório que leva seu nome, mas é um time, como você falou. Foram os colaboradores que estão lá desenvolvendo aquele produto, né? Exato. Hoje somos mais de 20, certo? Onde a gente trabalha de uma forma muito horizontal. Então, não existe a figura de Ricardo como autoritária ou como uma hierarquia plena. Eu estou ali como um grande maestro para conduzir e extrair do meu time o que existe de melhor, porque é assim que o mercado merece. Não mais qualquer produto, não mais um produto de prateleira, mas um projeto de significado, que tem essência, que tem alma e que vai construir para algo sólido para o nosso mercado. Ricardo, quando você fala, eu tenho um time, colaboradores, o pessoal tem que estar envolvido, engajado, a gente tem que estar com essa sinergia muito forte. Me faz lembrar que você tem diversos projetos assinados com outros escritórios nacionais. O Lemax, outros colegas também com o João Armentano e tantos outros aí. Como é que é um escritório de arquitetura como o seu dialogar com essas expoentes nacionais aí, até internacionais? E se de fato a gente tem, assim, eu gosto de dizer assim, a gente tem sede de vitória, a gente quer alcançar o mesmo nível de excelência de outros tantos. Como é que é a experiência que você teve e que você tem nessa relação aí com esses players aí? Olha, Fabiano, quando se tem maturidade, eu acho que essa relação é a mais transparente possível. Então, como você falou, eu tive o privilégio de trabalhar com a escritora do Boelemax, do Abud, do João Armentano e parceiros locais também super importantes para a nossa construção. Quando existe humildade, existe uma troca mais saudável. A construção não é de Ricardo ou do Bené, é uma construção conjunta em propósito, com o objetivo final que é beneficiar o nosso cliente e, por consequência, o cliente terciário, que é o consumidor final. Então, é uma via de aprendizado constante, de troca, mas, acima de tudo, de
de entender por que essas empresas de nível nacional estão consolidadas. E aí você vai ver a transparência, a ética, o empenho em querer fazer sempre melhor e querer fazer mais entrega que supere o que eles falam no over delivery, né? Supera as expectativas. Não é por acaso que, obviamente, quando se juntam Nogueira Arquitetos e esses outros, tantos como você comentou, nacionais e internacionais, a gente tem visto produtos de altíssima qualidade. Tu pode discorrer alguns cases aí que você teve, de projetos que você desenvolveu com esses players aí que você falou, esses escritórios maravilhosos aí, que efetivamente foram sucesso, né? A gente tem visto aqui alguns lançamentos e empreendimentos que eu quero deixar para o pai discorrer sobre a criança. Então é nesse aspecto que eu queria que você desse uma palavrinha. Olha, o escritório Burle Marx contribuiu com a gente num projeto à beira-mar do Cabo Branco, primeira obra da empresa. A gente tem a liberdade da empresa de escolher quem a gente queria. Então, a gente foi escolher Burle Marx, o escritório, pelo traçado do nosso empreendimento, tinha muito a ver com o projeto deles. No caso do João Armentano, já colaborou em 2 projetos nossos. É um cara de uma energia incrível e construiu uma relação muito bacana. Tive a oportunidade e o prazer de conhecer o Léo Shetman, um cara que, sei lá, seus 60 e poucos anos, Léo, deve ter, mas com a vitalidade, com a vontade de fazer mais e ele fazer teve na Paraíba, mais. né? Ele teve aqui, veio conhecer, a gente foi na praia, tão João Pessoa. legal. Então, e isso eu não vou contar com os parceiros locais, que a gente tem a oportunidade de tomar um café, de tomar uma boa cerveja, para conversar e construir junto, porque é troca, sempre troca. E puxando a sardinha para aqui, para o nosso quintal, como diz a história, a nossa arquitetura paraibana, a seu ver, como é que a gente está em nível nacional ou até internacional? A gente está bem na fita? Vou te falar, não é sentimento, tá? É constatação de visitas, de viagens. João Pessoa é um caso curioso, porque ela é muito pequena e passou muito tempo à margem, né? De Recife, de Natal. Então a gente guardou o melhor para hoje. A nossa arquitetura hoje, como nosso mercado é composto por pequenas empresas, ela terminou que disseminou de forma mais acelerada. Mas é reconhecido em todo o cenário nacional o nível de investimento que as nossas incorporadoras fazem aqui, que os nossos colegas arquitetos entregam como projeto, seja de acabamento de fachada, de especificação, de ideias diferentes, de entrega, de equipamento. Então, nessa última agora de Belo Horizonte, a gente está realmente surfando uma crista. Você vai ver uma mudança de comportamento do nosso segmento, que tudo só acontecia. Era São Paulo, Brasília. São Paulo. Sim. Hoje a gente tem evento da ADIT aqui em João Pessoa, a gente tem evento da SB Summit, a gente vai ter aqui tem as feiras de construção. E o Brasil já se interligando, né? Várias mentorias do Brasil olhando para João Pessoa para proporcionar para os seus mentorados a experiência de viver João Pessoa. Nunca houve o processo inverso de benchmark. Isso, exato. E agora nós já estamos sendo citados, né? Como Veja, Pernambuco para a gente sempre foi escola modernista de arquitetura. A gente saía daqui para estudar lá. Hoje eu tenho clientes de Recife que vêm a João Pessoa para conhecer os empreendimentos, para fazer benchmark, para entender dos profissionais. Isso não é só Recife, não é só Natal. A gente está falando de gente de São Paulo, de Brasília, de Curitiba, que está vindo beber na fonte, que está fértil aqui em João Pessoa. Essa influência, inclusive, não só do que a gente faz para o mundo, vamos dizer assim, como que o que a gente bebe do mundo, de certa maneira tem que causar alguma influência em você também e outros colegas. E a gente vê nos produtos, nos projetos que você desenvolve, uma relação de um diálogo entre o que é público e o que é privado. Eu digo muito assim, que às vezes você passa os muros e divide o projeto da rua. E aí depois a gente começa a comentar sobre gentileza urbana. Essa miríade aí que todo mundo fala, traduzindo em projetos, lá especificamente para a Nogueira, o que é que vocês entendem que é uma boa relação de um projeto, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que entregar, e o que é que a cidade pode perceber quando sai da prancheta? Fabiano, a gente começa esse movimento em 2014, empreendimento com uma construtora Tropical, onde não se falava, não existia esse discurso dentro do mercado imobiliário. Era sempre limite do lote com muro. E aproveitamento máximo, né? Máximo, tira tudo. E a cidade não recebia. E a gente entende que o papel do arquiteto é um pouco social também.
Eu não estou construindo um empreendimento, eu estou construindo uma parcela da cidade. E eu tenho a obrigação moral de entregar ele melhor do que o que eu recebi. Verdade. Então, quando a gente começa a tirar os muros, começa a integrar, a gente mostra o discurso de que a segurança não é intramuros, é você ver e ser visto. Isso pode ser feito através de um jardim. Aí mais luz, mais verde, mais áreas permeáveis. A cidade ganha. Com o Bené, a gente aprendeu sobre fruição urbana. Então, os empreendimentos, a gente pode ativar o térreo e fazer com que a cidade se aproprie daquele espaço semipúblico, usando e gerando vitalidade. Nós temos um projeto no Cabo Branco, você tem acesso. Na nossa defesa é um projeto 24/7. Então, a gente viu que durante o dia o morador ele sai, deixa o apartamento fechado de 8 da manhã às 8 da noite e aquilo fica morto. Quando eu trago fachada ativa, que eu trago fruição, o prédio está com funcionamento de manhã. Quando ele chega de noite, o prédio está funcionando. Continua funcionando para a cidade, né? E você tem, nos seus projetos, você tem encontrado muita restrição por parte dos construtores? Porque tu sabe, para um projeto ser bem sucedido, não só o projeto arquitetônico, mas ele tem que ser eficiente tanto para quem vai morar e quem vai investir, como para quem vai incorporar, né? Então, tem tido uma restrição maior, uma certa dificuldade nesse novo pensamento de assim, entregar para a cidade. É questão cultural, Fabiano. É um processo de montagem de tempo, né? Obviamente existe aquela barreira inicial, mas a gente vai consolidando, vai trazendo exemplos. Eu tenho a oportunidade de dizer assim, Fabiano, vamos aqui, vamos a Miami, vamos a São Paulo, para qualquer grande centro global, e ele começa a ver e fica encantado com aquilo. Pô, isso pode dar certo realmente, Nogueira. E aí você vai e valida essa solução. Hoje virou um mantra, né, Nogueira? Eu quero um produto com fachada ativa, eu quero com fruição urbana, eu quero com gentileza urbana, eu quero um prédio biofílico, eu quero... O pedido já vem com a lista de adjetivos, já né? vem, eu quero falar de wellness. Então, assim, o nosso projeto hoje traduz, é uma fotografia do nosso mercado. A gente está falando hoje sobre bem-estar, sobre saúde, redução do consumo de álcool, pessoal querendo malhar mais. Então, os prédios começam a traduzir isso. Assim como ali em 2020, num momento de saúde delicada, todos os empreendimentos precisaram se adaptar. As pessoas queriam socializar e não tinha espaço. E aí foi transformando os espaços, a gente foi traduzindo isso e hoje nós temos cada vez mais projetos que entregam serviço, que entregam áreas de socialização para o morador. Você falou muito aqui dos residenciais e para não deixar de falar, você tem projetos também empresariais, comerciais. Eu acredito também que esses pedidos têm que também fluir no interesse comercial, né? A respeito de salas comerciais, empreendimentos que você desenvolveu. Há também essa intenção de fazer com que isso tenha... Ainda mais. Sabe por quê? Se a gente olhar para ali para a década de 90, 2000, os empreendimentos eram peles de vidro, revestimento de granito, certo? E aquele ambiente estéril internamente. Isso mexeu com a produtividade do ser humano. Aquela coisa começou aquele deslocamento do meio que você vive, você vai perceber uma mudança de layout, por exemplo. As salas eram fechadas, depois veio aquelas baias. E hoje, as grandes empresas que a gente tem a oportunidade de visitar falam sempre de espaços amplos, de andares espaços abertos, conectados, sem divisões, né? open plan geral. E a parte do bem-estar do colaborador, um cara inteligente, não falava-se nisso. Hoje a gente tem não mais um RH, tem gente e gestão, é aquela pessoa que está preocupada com o bem-estar, com a produtividade do colaborador, e isso passa num prédio que tem mais verde, isso passa por um prédio que vai dar qualidade de ar legal para ele, que vai dar espaços de socialização, de bem-estar e saúde. Então, quem falava em academia e em empreendimento comercial há 20 anos atrás? Pet Place, por exemplo. Tudo. Realmente. Nós lançamos um projeto com a Construtora Atlantis em Natal, chama Vitra. É um projeto que sintetiza, que materializa esse novo corporativo moderno. Eles são 12 pavimentos, onde nenhum pavimento é igual ao outro, onde o jardim toma conta da fachada, grandes áreas envidraçadas, mas que proporcionam mobilidade, conexão. O prédio é completamente integrado à malha urbana. Eu estou na principal avenida da capital potiguar e ele é um convite às pessoas circularem dentro dele. Pega nesse gancho de fachada, a gente fica um pouco até preocupado quando vocês vão imaginar, projetar um prédio, essa questão do conforto térmico, da visibilidade do prédio em relação ao que ele se propõe a ser. A gente fala também que
a fachada tem que ser verde, que ela tem que ter um diálogo com a natureza e tal. Isso também é uma prerrogativa, um entendimento de que é necessário conduzir para que o prédio não só vire aquele concreto frio, mas que ele faça parte da paisagem urbana, não é isso? Eu falo com um pouco de cuidado, sempre com responsabilidade quando a gente fala de fachada. Desenvolvimento de produto para incorporação, ele tem que ter alguns pilares que são inegociáveis. Então, primeiro é a viabilidade técnica. Não fugir da caixinha demais para não ficar bem executado, né? Viabilidade financeira. Não adianta ficar bonito e a conta não fechar. E existe um item para a gente que é a manutenabilidade. Perfeito. Projeto de Instagram fica lindo a vida inteira. Projeto, arquitetura de verdade, ela acontece quando ela se materializa numa obra. E não adianta pensar na fachada mais mirabolante, toda verde, se a gente não tem cultura para isso, se a gente não tem orçamento para isso. Então, tem que se pensar no novo, tem que se pensar em inovar, mas tem que ter conhecimento do seu mercado, da sua praça, da sua cultura e das suas limitações técnicas e financeiras. A gente pode entender assim, vocês estão criando uma obra de arte, mas essa obra de arte vai ficar exposta, né? Exato. Então, se não houver uma preocupação com que ela vai ser de manutenção, com desenvolvimento, até com o próprio custo, como você falou bem, não vai ser viável. Fabiano, com pouco tempo o prédio vai se acabar e vai prejudicar até a visão de quem... Pensa que nossos empreendimentos têm, em particular, eu fico muito feliz, um alto potencial de valorização. E muito por quê? Porque ele está todo equilibrado, ele gera uma manutenção relativamente baixa, ele tem percepção de valor numa estética diferenciada do entorno, mas é principalmente por isso, porque eles conseguem envelhecer bem. Isso é importantíssimo. Não é um prédio datado, não é aquele prédio que... Cara, esse prédio tem 20 anos. Não tem. Há essa preocupação. Não dá para ser um empreendimento datado para você depois ter se esforçado no computador, ter renderizado e ficado maravilhoso na tela do computador, como você bem falou, mas na prática, quando se constrói, com pouco tempo ele muda totalmente aquela ideia que vocês tiveram. E o construtor sofre também, né? E também quem compra. Depois se compra, principalmente quem compra, porque ele perde valorização no seu patrimônio, né? E nosso objetivo é o contrário, é fazer que exista prosperidade constante dentro do nosso segmento. Agora, assim, sobre o mercado imobiliário, na tua visão, a gente está indo para um caminho em que a gente vai... Eu vou até provocar isso, sabe? Para aqueles flatzinhos, estúdios pequenos, ou há espaço para todo mundo, a gente tem que evitar os exageros. Pensando até, obviamente, você, pessoalmente falando, você se sente mais prazeroso em projetar algo nesse sentido, ou não tem isso? O que é que vocês, lá na Nogueira, procuram a partir do momento que vocês são procurados por um empresário, um empreendedor desenvolver, assim? Porque eu sei que a pessoa tem uma ideia, mas nem sempre a ideia casa com o ambiente, casa com o local, e eu sei que vocês devem ter efetivamente uma preocupação de que aquilo funcione. Não só seja contratado, mas que aquilo funcione, não é verdade? Você tem que sair do prisma da arquitetura e entender o negócio. Se a gente for falar da capital, aqui de João Pessoa, pré-pandemia a gente tinha 1/3 dos leitos da nossa vizinha natal. Então esse produto, quando vem para o mercado, ele foi observado em mercados, em grandes capitais, como Nova York, São Paulo, onde as pessoas moravam longe e precisavam de um apartamento perto de casa para a questão de mobilidade. Aqui ele vem com uma vocação diferente, ele vem para suprir a carência de uma rede hoteleira. Perfeito. E com isso ele democratiza o acesso das pessoas àquela cidade. Tem limite, tem regras para aquilo lá, e você tem que pensar que você não está projetando um empreendimento residencial, e sim... Tem espaço, mas tem limite. Tem espaço, mas tem limite, certo? Eu estou em praça como Araguaína, no Tocantins, é uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, lançamos um empreendimento lá, justamente pensando num segmento, que é o representante comercial, que é o cara do agro, que está nas cidades vizinhas, exato, e ele precisa de um ponto de apoio num centro financeiro legal da região. Então é saber aonde estamos projetando e para quem estamos projetando. Tendo esse cuidado, a gente segue. Eu digo isso porque, por exemplo, a gente fala de João Pessoa, que é uma cidade que tem mais de 450 anos, quase 60 anos, então a gente vê que a gente tem nossas dificuldades. E aí você fez um comentário numa cidade super nova, meio recente. O estado do Tocantins é o estado dos mais recentes. Então, a capital, Palmas, tem 34, 35 anos. Eu tive lá em Palmas, conheço Palmas, inclusive um abraço dos amigos e colegas lá de Palmas, do mercado imobiliário.
Dá gosto você ver uma cidade projetadazinha, toda pronta, as ruas largas, aquilo tudo bem cuidado. Eu até apelidei ela de Mini Brasília, porque ela parece, né, Mas é a mesma coisa. projetada, É a mesma exatamente. estrutura. E projetar num lugar desse, acho que tem uma diferença, né? Tem, ó, sempre que eu projeto fora de casa, é um desafio. Porque eu tenho que, novamente, aqui é muito confortável, né, para mim. Conheço a cultura, conheço as pessoas, conheço o comportamento. Eu vou para Palmas, por exemplo, eu tenho que entender como é o comportamento de consumo daquele usuário, eu tenho que entender quais são as limitações técnicas da região. Há uma pesquisa inicial para poder você saber o produto que tem que Aprofundamento, encaixar, né? sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos lançando um mega projeto lá agora, que é a tradução... Peraí. Tu vai lançar um mega projeto, então a audiência de primeira aqui vai saber em primeira mão, é isso? Esse projeto, Fabiano, a gente ganhou de presente do Rafa lá da Fama Empreendimentos, do Pimenta, da Casa da 63. É um projeto em colaboração com a Post Consulting. Então a gente está com marca projeto internacional lindo. A gente foi na fábrica, Bebê da Fonte, e traduzimos num projeto de apartamentos de 1 por andar, 250 metros quadrados, são 23 tipos e depois mais 8 duplex. É um prédio que... Qual a cidade? Palmas. Você vê. É aquele projeto que eu fui entender a cidade. Para entender a cidade, eu tive que navegar no lago, entender a relevância daquilo para o público. E o nosso empreendimento, ele ancora de frente ao lago. Exato. Eu quero pegar esse gancho, até porque eu acompanhando a tua trajetória, eu vi que você, de um tempo para cá, você tem revisitado outras cidades, né? Miami, enfim, uma série de regiões, e tem bebido dessa fonte, nessas grandes marcas. Eu acho, e você pode comentar um pouco sobre isso, que o mercado imobiliário está absorvendo não só a questão estética, mas também o que o design pode entregar. E essas marcas têm muita expertise nisso e, vamos dizer assim, conseguem agregar muito valor. A arquitetura está acompanhando essa interligação, esse casamento entre um design e o que de fato pode ser usual, né? Olha, eu vou te falar que com certa franqueza que sim. Vamos pensar, eu estava agora num evento, eu conheci o Léo Coceiro, que é lá de Belém. Ele levou 2 torres, é o único empreendimento no Brasil que a Pininfarina lançou 2 torres de forma simultânea. Bem. Houve uma sinergia, uma troca imensa no relato dele entre a equipe da Itália, foi beber a fonte da Amazônia, houve troca e construíram um prédio belíssimo. Estava com o pessoal da Patrimar no Rio de Janeiro que está com a assinatura da Armani. Então, uma relação um pouco diferente de mercado, mas trazendo o que existe de melhor na Itália para dentro do empreendimento na Barra. Esses empreendimentos imobiliários cada vez mais estão se associando a essas marcas já de valor e marcas bastante conhecidas, né? Sem dúvida. E elas estão agregando não só o valor financeiro, mas estão conseguindo dialogar com esses legados que você falou que são importantes. Se a gente for falar só do financeiro, a gente está falando hoje de 20% a 25% acima da média do mercado, entendendo que existe essa percepção de valor. Você tem uma marca como a gente tem aqui em João Pessoa, o André trouxe a Pininfarina, Tá chegando a Aston Martin agora, então, né? São marcas globais. Perfeito. E veja, não estou falando de emprestar nome, é de contribuir. Exato. Seja no processo, seja na parte de ambientação, seja na estética da fachada, mas elas contribuem para o desenvolvimento da cidade. E por serem marcas globais, elas colocam, esses empreendimentos colocam essas cidades no mapa do mundo. Na mira, né? Isso é verdade. Eu queria falar um pouco sobre fornecedores, porque eu entendo o seguinte, não só ter a oportunidade de projetar junto com esses players, com essas marcas maravilhosas, mas a gente também tem que ter um diálogo e tem que ter uma sinergia com os materiais que a gente vai empregar. Eu vejo que você, nos seus projetos, vocês lá com a equipe de vocês da Nogueira Arquitetura, vocês têm um apreço muito grande a novos materiais, a materiais que conseguem trazer um conforto térmico, conseguem trazer uma durabilidade, uma manutenção mais ativa e com reflexo financeiro bem mais atraente. E você tem enxergado que esses materiais, primeiro a acessibilidade desses materiais por parte de quem constrói, e também a sinergia com o que você já projetava antes. Isso, na sua entender, ele está acontecendo de forma saudável? Tá? Olha, Fabiano, vamos novamente fazer esse recorte temporal aí de quando eu entro na faculdade. 20 anos atrás, João Pessoa tinha revestimento, era 10x10 e não tinha outra opção. Branco, azul, verde, marrom e bege. Era bem restrito mesmo. Acabou. Era esquadria branca com vidro verde, depois foi bronze com vidro fumê. Acabou.
Olha de lá para cá a quantidade de materiais que entra no mercado, a quantidade de fornecedores que entram, as dinâmicas de fachada, né? Recursos como painéis metálicos, como as paredes de vidro, tudo isso soma para empreendimentos. Eram elementos que não existiam na arquitetura, né? Era o concreto, o cimento e ali já... Você vai ver elementos naturais chegando hoje dentro do empreendimento. Exato. E se eu volto de novo para questões regionais, culturais, tem praças que a gente não reveste o empreendimento com cerâmica, é só na textura. Aqui, pela questão bioclimática, nossos empreendimentos são plenamente revestidos, certo? E tem tido acesso, né? Tem tido acesso. Eu digo o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção de uns tempos para cá em projetos é que a gente começou a entender melhor a curva. A gente via aquelas coisas, aqueles empreendimentos tudo quadradão, né? Tudo caixotão, aqui e acolá um saque de uma varanda, algo muito restrito, mas você tem visto projetos até de vocês também, de sinuosidade, de diálogo, de aceitação, de convite, para as pessoas ter o convite a acessar o empreendimento. É quase que tentar impactar menos, Fabiano. Você participou de um lançamento nosso, o Arthur Blanc, é um prédio que dialoga com a cidade de forma muito franca, tem uma base cromática extremamente reduzida, seus vértices são todos atenuados, de forma a que ele impacte menos no visual. Mas nesse desejo, a gente terminou tendo o contrário. É um prédio que virou um marco dentro da cidade, assim como outros empreendimentos, mas ele, pela altura e pela excelência, pela redução, foi tão extrema que ele se tornou extremamente elegante e atemporal. Foi bom você comentar sobre esse projeto específico, porque eu vi até que a recomendação da Pantone é justamente sobre a cor que vocês estavam dialogando de que ia sair, né? Parece que casou, mas não é que casou, é que vocês efetivamente já estavam com a tendência lá no escritório, né? Isso. E fez acontecer. Explica pra gente a importância da cor, a importância dessa entrega para o visual urbano, porque senão a gente fica com aquele elemento urbanístico muito caricato, e esse caricato com o tempo cansa, né? Como você falou, dá uma data ao empreendimento. E eu acho que além de ser um bom gosto, é um estudo, tem por trás um estudo estético muito pesado, não é verdade? Cores, a gente vai falar de absorção térmica, a gente vai falar da percepção de valor, de tempo, né? Você vai lembrar, tem um projeto nosso 2014, que ele é branco com um detalhe laranja. Lembra? Sim. Qual é o nome desse empreendimento? Estou lembrado agora. Ville Design. Ville Design. Sim, Ville Design. É Massai, né? Ali é Massai. Ele tem uma pitada de cor, mas que marca bastante, mas traz jovialidade. Tem um elemento na fachada que chama bastante atenção, um laranjinho, né? A marca dele lá. Isso. Então, é um prédio que traz jovialidade, é um prédio que transmite contemporaneidade. Tá marcado o tempo dele lá. Mas ele traduz a essência daquela persona que a gente criou. Mas, esteticamente, ele está dialogando com a cidade, não mudou, né? Ele está assim. Ele meio que deu uma temporalidade para isso aí, né? Cores fazem parte do nosso estudo de forma recorrente, né? Ela é técnica, não é só estética. Então, determinadas regiões eu não consigo trabalhar com cores escuras por causa da absorção térmica, que é muito, muito pesada. Cores muito vivas marcam o empreendimento e meio que deixam ele meio caricato em alguns aspectos. Mas, de modo geral, é parte do trabalho da gente que já está na rotina. Não tem dúvida. Acredito que você, de tantos projetos passaram lá pela Nogueira Arquitetos, certamente teve vários aí, mas cita um aí que foi desafiador, né? Que você guardou na memória. Você não vai acreditar, mas existe um negócio chamado ciúme. Ciúme? Ciúme. Com certeza. É como você lida com isso dentro do escritório. Fala, pô, Nogueira, o meu projeto é igual ao do Fabiano. Cara, só porque tem branco? Mas é o mesmo branco. Aí, não, a gente não vai discutir assim. Mas veja, a gente tá na esquina. Eu tava com um projeto numa esquina e o projeto na outra esquina. Exato. Os dois tinham uma base branca, mas um tinha uma pegada muito mais pele de vidro, o outro muito mais amadeirado. Em algum momento os produtos disputavam ali, mas com propostas completamente diferentes, com escalas diferentes. O ciúme foi de quem encomendou. Entendeu? Do cara que... É como se quisesse a exclusividade. Então, Perfeito. Você tem que trabalhar ali não mais como arquiteto e sim como psicólogo para mostrar, cara, não faz sentido isso. O branco é uma base, produto não sou eu que defino, quem define é o mercado é soberano nesse sentido.
Mas passamos um E bom a reação tempo. dos colaboradores lá da Nogueira, como é que foi? Não, todo mundo vai rir. Trabalhou. Porque a gente olha assim, como um time extenso, nem o mesmo profissional era. Eram profissionais diferentes que não tinham acesso aos projetos um do outro, porque a gente tem um pouco de compliance lá dentro. Uhum. E no final, estavam lado a lado, Entendi. 50, 40 metros um do outro. Isso gerou um certo desconforto, mas depois a gente levou na ciúmezinho aí que deu pra... Já entendeu que faz parte do negócio. Agora, uma curiosidade até para quem deve estar começando e querendo botar o seu escritório de arquitetura. Como é que funciona a linha de produção, vamos imaginar assim? É uma curiosidade até minha também, num escritório de arquitetura tão vasto como o seu, tem mais de 10 colaboradores. Eu sei que você tem muitos projetos e o tempo para vocês é essencial. Acredito eu que você, inclusive, deve ter moldado essa linha de produção, esse sistema de como recepcionar o pedido do cliente, como é que vocês vão fazer a criação daquilo, atender a demanda e encaixar no ambiente que vai ser construído. Me fala aí para a audiência nossa do Open House também. Olha, o pessoal de arquitetura vai entender um pouco fácil disso aqui. O processo ele é contínuo dentro da nossa empresa. Esse processo é todo estruturado, é todo mapeado. Etapa por etapa, então o briefing de chegada, o modelo de contrato, primeira reunião de onboarding com o cliente, preenchimento de dado de entrada, e aí entra feeling. Muito bem. É a expertise do time, eu saber quais são as pessoas dentro do meu time que eu posso elencar para o projeto A ou para o projeto B, para eu poder extrair o melhor. É a narrativa que eu levo para o empreendimento, o conceito, né, o partido que é definido ali naquelas primeiras horas de reunião. Certo. Depois é estruturar isso em processos de entrega, entendimento de legislação, normativa, algumas revisões. Dentro da empresa hoje, o projeto passa por pelo menos 4 setores. Então, a gente tem setor de desenvolvimento e legalização, ele pode passar por paisagismo, pode passar por interiores, é opcional para o cliente. Depois ele entra na parte de gestão, com gestão de modelo, integração com outras disciplinas, para então sair a documentação executiva. Mas você, agora falando como empresário, você você viu um desafio, porque eu acredito que você não nasceu com 10 colaboradores. Você passou por outros escritórios de arquitetura, depois foi para o seu próprio escritório de arquitetura e aí começou a formar uma equipe que você tem hoje. E eu acredito que você deve ter buscado uma consultoria, uma empresa que pudesse dar esse suporte para você montar isso que você tem agora, não é verdade? Sem dúvida, Fabiano. São 20 anos construindo documentação, aprendendo com os parceiros, criando metodologia própria, mas, como eu disse já com você no começo da conversa, quando a gente sai da faculdade é que a gente começa a estudar. Então, cursos, mentorias, palestras, eventos, congressos fazem parte da nossa rotina anual de investimento. Seja ela mais simples, uma feira da construção, onde a gente pode ter acesso a materiais e a fornecedores, seja um congresso de edifícios altos no Brasil, que a gente era o único representante do Nordeste como arquiteto lá, para entender o que estava acontecendo, por exemplo, em Balneário, quais eram as tecnologias que estavam lá, e a gente trazer isso de volta. Então, o nosso processo ele passa também por aprimoramento e atualização constante. Nessa pegada também, se mudou muito a forma de projetar, né? Porque a gente sabe que lá atrás, e eu vou lá atrás mesmo, a gente fazia no nanquim, no papel, aí passou para o AutoCAD. Para buscar também a audiência, né? A audiência tem que ter um nivelado, né? Aí veio para o AutoCAD, aí agora a gente já está em modelagem BIM, eu sei que modelagem BIM você dialoga com diversos outros projetos e profissionais envolvidos, da engenharia, e paisagismo e elementos complementares, projetos complementares. Lá no escritório da Nogueira, efetivamente, você deve utilizar essa modelagem em BIM, fazer partir dos processos nesse sentido. E no teu entender, isso veio para mudar muito assim, essa relação que a arquitetura tinha com a engenharia, né? Que existia, era dois cachorros latindo um lado do outro, assim, né? E um falava mais alto do que o outro para ver se vencia. Hoje tem que haver um diálogo melhor, uma fusão melhor, não é verdade? Eu vou te falar que essa rixa sempre existiu com pessoas incapacitadas de diálogo. Porque se a gente não tem maturidade suficiente para gerar um produto técnica e financeiramente eficiente, eu não tenho direito de estar dando pitaco. Mas se eu tenho capacidade técnica, posso discutir em pé de igualdade, a gente constrói uma solução junta. O processo BIM que você fala, ele está implantado no escritório há mais de 10 anos. Já há mais de 10 anos. Mais de 10 anos.
E como você diz, ele exige muito mais da gente. Exige muito mais troca com os projetistas, exige muito mais troca com os fornecedores, mas também nos permite, como é um software, é um processo que hoje é quase todo integrado em modelagem 3D, a gente testar operações de forma mais rápida, permite a gente parametrizar alguns recursos que a gente não tinha. Então, por isso, você constatou que na década de 90 os prédios eram uma planta tipo. Exato. Né? Se você pensar hoje, eu tenho projetos, eu citei o Vitra, que são 12 pavimentos, são 12 pavimentos completamente diferentes. Exatamente. Como é que você imaginaria fazer isso sem antes ter esse diálogo? Não, né? não existe. E vou te falar que existe um acelerador incrível hoje no mercado. A IA não é só o ChatGPT, não é só o Gemini. Hoje ele entra dentro do processo de criação dentro do escritório, ora com renderização, hoje com análise de documentos, e ele vai acelerar ainda mais as entregas de arquitetura. Rapaz, você jogou uma pimenta aqui agora, porque eu nem ia falar em IA, mas ele já jogou pimenta no IA aqui. E a percepção generalista, vamos dizer assim, é que a IA vai assumir o papel do profissional. Aí eu quero um contraponto de quem está usando a IA de propósito positivo. Se ela efetivamente ajuda, se ela substitui, o que é que a IA, no seu entender, daqui para frente vai intervir no trabalho da arquitetura? Olha, vamos pensar que ela vai eliminar aqueles postos de trabalhos repetitivos que não exigem interação, comunicação, não existe nada de sentimento. Aí sim isso vai acabar. Mas pensa no nosso segmento. Alguém chega no nossa empresa e pede, eu quero um prédio igual ao do Fabiano? Não. Efetivamente, não. Então ele quer o DNA dele, ele quer a personalidade dele, ele quer usar a nossa expertise sobre isso. A IA, no nosso segmento, e eu digo o meu e o seu também, ela vem para potencializar, para extrair mais. Ah, vai facilitar? Não sei. Ela vai exigir tanto das nossas habilidades, das nossas entregas, soft né? skills, que Exato. vai fazer com que as entregas sejam mais exigentes. Um exemplo bobo. Você falou do CAD, eu entregava os primeiros projetos no CAD, depois começou a ter que apresentar para o cliente e validar uma pequena maquete no SketchUp, depois passa por um render e aí fazia 1 ou 2 imagens. Hoje, se eu não entregar um vídeo imersivo para o cliente, Para ele entrar dentro do empreendimento, ele não vai conseguir tudo. sentir o que a gente está tentando traduzir em projeto. Isso, a repercussão é clara, porque quando você vai para um lançamento, que você antigamente vinha aquele stand com maquetes na parede, né, o desenho na parede, quando tinha um puto stand de venda no lançamento, era uma maquete física elaborada. Hoje em dia, isso é um elemento dentre tantos outros que você tem que agregar para que você realmente consiga traduzir para o cliente aquilo que você projetou e o que é que vai acontecer depois de entrega, não é verdade? É verdade. Então, vai tornar o nosso processo mais assertivo. Então, quando eu pego uma legislação de uma cidade que eu estou entrando, que eu trago ela para o notebook LM, por exemplo, eu consigo sintetizar, ter respostas mais eficientes. Então, um processo de 1 semana eu estou fazendo em 2 dias, cara. Não, então, isso aí eu até concordo, porque eu acho que a IA e todas essas ferramentas que você citou aí, elas vêm para facilitar o trabalho braçal, vamos dizer assim, mas não vai tirar a criatividade e nem o senso. Eu gosto muito de dizer assim, o senso de se aquilo realmente casou, se aquilo realmente é compatível com o que o meu cliente pediu. Porque a IA vai lá, pega um pouco de cada coisa que já está feita, faz um resumo, organiza as ideias e coloca para você, para a partir dali, ter o discernimento de fazer acontecer, não é verdade? O ser humano é o que vai fazer a diferença nos produtos. Mais do que nunca, a criatividade e a capacidade de você desenvolver coisas novas, né? Com o auxílio da IA. Eu vou dizer o seguinte, com a IA, talvez o seu plano de entrega possa ser mais acelerado, não é verdade? A ideia é tornar os processos mais eficientes, Exato. mais lucrativos. Mas ele com certeza vai exigir muito do time, muito de equipamento. Como é que a gente vai, com um mundo pasteurizado, jogar identidade? É verdade. A IA não vai dar isso. Não vai dar isso, não. Isso está dentro de casa. Fica de olho aí, viu? Que essa dica aí, que IA é bom, mas não substitui a criatividade de forma nenhuma, em especial para os profissionais de arquitetura, né? Verdade. Aí você falou uma questão financeira, a questão de que tudo efetivamente tem que casar, tem que interligar, senão não sai do papel. A gente recentemente teve um caso aqui na nossa cidade que a gente enfrentou um processo sobre a discussão da lei de uso e ocupação urbana, e eu não quero nem entrar no mérito
político do que foi que aconteceu. Mas aí eu quero fazer essa pergunta mais no olhar dos profissionais. A gente percebeu que a cidade praticamente parou à espera de uma resposta, mas como é que se conduziu essa questão em relação aos escritórios, à cadeia produtiva do mercado imobiliário? O que é que você viu dos seus colegas construtores e colegas arquitetos? Você, inclusive, entende que se não há uma legislação que nos dê suporte, a gente está à mercê e o prejuízo é imenso, não é verdade? É verdade, Fabiano. Essa insegurança jurídica, Exato, insegurança jurídica. ela não é um privilégio de João Pessoa, ela já aconteceu em outras praças como Natal. O nível de intervenção que está sendo colocado no nosso setor tem fragilizado de fato. Passamos 30 dias sem aprovar nenhum alvará dentro da capital que mais cresce no Brasil. Eu acho que o que represou de projeto, então, é absurdo, né? As construtoras sentiram dano, o mercado sentiu, a gente despencou na quantidade de lançamentos face ao Nordeste por causa disso. 30 dias plenamente parado e até hoje, desde 20 de janeiro, nós não temos uma solução plena ainda. Exato. Certo? E veja, nós somos a queridinha do Brasil hoje, o mundo está olhando para a gente tem que tentar resolver isso de forma mais eficiente para atrair capital externo, para atrair investimento e garantir para o empresário, para o empreendedor, segurança, que ele possa começar e terminar da forma como ele projetou, como ele prometeu a entrega. A gente, um caso, é muito importante a gente ressaltar isso, que é um aprendizado, na verdade. A gente tem que entender que a gente passou por esse momento, a gente ainda está sofrendo um pouco as consequências disso, mas eu gostaria de dizer que, a respeito de João Pessoa, tem despontado, o Booking.com informou que João Pessoa foi a terceira cidade mais procurada para conhecimento, para o pessoal vir visitar e se hospedar. Aí você imagina uma cidade que, como você falou, tem despontado, tem crescido, tem construído bastante. Muita gente vem me perguntar e conversa sobre assim, como se constrói tanto em João Pessoa. Porque eu acho que a cidade, além de ser a cidade dos paraibanos, dos pessoenses, é uma cidade que consegue abraçar outras pessoas de outros estados e, de fato, seus projetos entregam para outras cidades que têm outros costumes, que têm outras formas de viver. E você imagina João Pessoa não ter essa segurança, como não só João Pessoa, qualquer outra capital ou cidade que tenha envolvida nesse processo. Isso prejudica demais até a segurança da entrega dos projetos de vocês, né? Machucou. Eu vou falar que o mercado sentiu, nós como empresa representamos mais de 15 projetos parados, estão parados até hoje. Ainda está parado? Ainda estão parados até hoje. Isso mexe em fluxo financeiro, isso mexe em entrega, em planejamento. De fato, é algo que precisa ser revisto no Brasil de modo geral, para que a gente possa continuar investindo no mercado imobiliário e em todos os outros segmentos. Uma situação que João Pessoa está vivenciando de uns anos para cá, e eu queria a tua opinião como profissional de arquitetura, profissional do urbanismo, é que a gente está com um projeto em desenvolvimento que é o Polo Turístico Cabo Branco. Especificamente sobre o polo turístico, eu queria saber, assim, a tua opinião, no teu entender qual o impacto que isso vai causar, não na região do polo turístico, a gente sabe que aquilo ali vai desenvolver de maneira fora do comum, vamos dizer assim. Estava travado por muitos anos e de uma hora para outra, lógico, um trabalho foi desenvolvido, a gente vai receber diversos resorts, mais de 14 mil leitos. Eu queria a tua opinião em relação ao impacto urbanístico na cidade a qual você projeta. Vamos falar de economia? Vamos. Porto de Galinhas recebia mais turista do que João Pessoa. Uma praia que tem área territorial talvez de... Um ponto turístico. Um ponto turístico. Mais do que uma cidade. Recebia mais do que a capital da Paraíba. Esse polo traz para João Pessoa a possibilidade de novos agentes turísticos, de novo perfil do consumidor. Nós éramos uma capital que não tinha nenhum resort. Exato. A gente não tinha essa base para turismo. É um turismo muito incipiente, né? Então você pensa que o que estruturava o turismo em João Pessoa era só praia. Ponto. Exato. Praia e centro urbano. Hoje a gente diz que nós somos o quinto polo gastronômico mais bem sucedido no Brasil. Nós estamos aí com o polo turístico mais jovem do Brasil. Nós temos praias maravilhosas urbanas, eu não preciso me deslocar para nada disso. Nós temos um centro histórico em processo de revitalização que promete entregar muito para o turismo. Então esse polo
ele vai ecoar, ele vai expandir a percepção de valor da cidade, porque ele vai permitir encontros de negócio, ele vai permitir o pessoal que vem para o resort com um ticket mais alto conhecer a cidade. Esse é um impacto econômico, né? Agora, quando a gente percebe que muito mais gente vai conseguir vir conhecer João Pessoa, acredito eu que vai ter gente que vai conhecer, vai gostar, vai a lazer e negócio, obviamente, e uma parte vai querer ficar, vai querer se explorar. Então, vocês, como arquitetos urbanistas que pensam urbano, acham que a gente está preparado para isso? Ou só por esse ponto que você falou, um ponto recebia mais turistas do que Porto de Galinha, mais do que João Pessoa. Mas, de fato, a gente vai ter um impactozinho aí. E eu, na tua opinião, como arquiteto e urbanista, a gente está preparado para receber ou a gente tem que melhorar muito ainda nesse aspecto? Puxar a sardinha para o nosso lado. Estamos pronto, preparado e querendo. Muito bem. Certo? João Pessoa, esse polo já começa a dar resultado para a gente. A companhia que administra o nosso aeroporto já promete entregar mais 2 portões de embarque. Isso muda a nossa vida, Fabiano. Por completo, de fato. De impacto de trajeto, de horário de voo. A gente estava até um dia desse com um voo charter direto para a Argentina. Então, isso facilita muito. E esse visitante que vem para cá hoje impacta diretamente o nosso mercado. Eu tenho produtos nossos desenvolvidos dentro do escritório que mais de 60% foram vendidos para CPF de fora do estado da Paraíba. Exato. De pessoas que vieram beber aqui, tomar banho no nosso mar de 30 graus, se apaixonaram e compraram. Qual é a tua percepção, que você até comentou aí, sobre o nosso centro histórico? Porque há pouco tempo atrás o centro histórico da gente estava completamente abandonado por diversas razões. Obviamente, nós temos uma situação que nós somos uma cidade litorânea, né? E muita gente vem visitar, quer ver o mar, mas a gente estava perdendo o nosso centro histórico. E eu acredito que isso é um problema que aconteceu e vem acontecendo em outras cidades do Brasil aí afora, né? E agora a gente está vivendo um momento de retomada, e não aquela retomada, é isso que eu quero colocar para você, não a retomada incipiente, algo mais concreto. Consistente, né? Recentemente foi criada uma secretaria para tratar dessa situação do centro da cidade. A gente tem visto alguns personagens trabalhando para isso, e não é questão política, mas o governo, prefeitura, todo mundo está se mobilizando. Aí vem investimentos internacionais, a gente recebeu a notícia do Vila Galé vai para lá. Então, fala um pouco assim sobre a tua percepção como arquiteto do que vai acontecer no centro da cidade de João Pessoa. João Pessoa, para quem não conhece, ela é povoada de forma diferente de outras capitais, né? Que normalmente começa pela praia e foi entrando a colonização. João Pessoa, ela acontece ao contrário, ela parte do rio e depois, só ali, acho que na década de 60, que ela desce para a praia. Então, de fato, o centro ele ficou esquecido durante muito tempo. Obsoleto também, né? As questões normativas, de controle de patrimônio, enrijeceram bastante a possibilidade de ocupação. A importância do equilíbrio entre público e privado fomenta esse tipo de negócio. De forma partidária, a gente tem um governo estadual que apostou nisso, criando um centro para data center, trazendo o Vila Galé, junto com o polo turístico lá da praia, fomentando o desenvolvimento disso aqui. Você falou da prefeitura, o Tiago Lucena, que está à frente da secretaria, um grande amigo, tem feito um papel incrível de poder trazer a iniciativa privada e começar a repovoar aqueles espaços, trazendo vitalidade para esses espaços. E agora o nosso centro é mantido, é ativado de forma a mostrar a nossa história, mostrar a nossa cultura naquelas edificações que são belíssimas e começam a ser restauradas e, além de restauradas, vivenciadas. Equipamentos públicos voltando para o centro da cidade, equipamentos privados, fazendo com que haja movimentação. Fazendo um adendo, essa movimentação que eu acho que é importante para revitalizar o centro e por parte até do governo, do estado, ter revitalizado alguns prédios que estavam praticamente sem uso, trazer o Palácio de Despachos para locais ali do centro que estava totalmente desgastado. A gente viu que esses museus que foram recentemente entregues aqui à nossa população e também aos visitantes, né? Contando a história da Paraíba. O Conventinho, Fabiano, trouxe um espaço cultural incrível para aquela região. O Casarão dos Azulejos, que foi inaugurado agora, ele foi assumido, vamos dizer assim, pelo TRE, contando a história eleitoral da Paraíba, desde o começo até então. Eu acho que esse diálogo com o que está lá
São os prédios, são a história da Paraíba, que a gente não podia renegar de maneira alguma. E quando eu falo a história da Paraíba, eu estou falando da história das cidades. A gente não pode simplesmente abandonar um trecho significativo da malha urbana, né, do tecido urbano da cidade, porque ele, efetivamente, ele não se adequou aos novos tempos. Na verdade, a gente tem que ajustar, trazer aquilo que funciona para o local, né? Você disse que agora você falou sobre pimenta. Vou botar um tempero diferente aqui, tá? Para mim tá lindo o que está acontecendo esse movimento lá, mas falta algo mais. A gente vai para os grandes centros do mundo e vê que o antigo e o novo dialogam muito bem. De fato. Falta talvez um pouco de sensibilidade dos órgãos de patrimônio, de começar a permitir, a preservar o que é antigo, mas permitir o novo. Eles Exato. podem conviver de forma muito saudável. A história da cidade não vai se perder se a gente vem com equipamentos modernos, desde que a gente crie regras de preservação. Você vai a Barcelona, você tem prédios com 300, 400 anos, de 4 pavimentos de tijolo aparente, e em cima tem uma torre toda de vidro. Você falando, na minha cabeça só me lembrou, Paris tem a parte da... La Défense. La Défense, exatamente. E Tá lá. dialoga com o que está lá há milhões de anos, está lá há vários anos. Dentro do centro histórico de Paris tem a Fundação Louis Vuitton, Exato. que é uma obra de arte incrível, moderna, e Exato. ela não deteriora, ela não deprecia em absolutamente nada. seu Ela entorno. participa daquele tecido ali participa e do contribui, tecido né? urbano, correto. Então, nesse aspecto, efetivamente falando, o centro, que na hora não contribuía, agora certamente vai passar a contribuir, né? E essas pessoas que vão ter a oportunidade de visitar esses centros que estão se renovando, como João Pessoa, vão contribuir para a nossa economia, para a arquitetura, porque os arquitetos, obviamente, vão ter a oportunidade de revitalizar diversos prédios que estão lá abandonados, ter essa consciência de trazer outros usos para esses prédios, porque é só revitalizar. Tá, revitaliza. E faz o quê? Né? Faz o quê com esse prédio? A gente vai criar o quê aqui dentro? Qual é a funcionalidade que outrora o prédio teve, que outrora aquela rua, aquele complexo de prédios já tiveram e agora não tem e passaram a ter com essa nova intervenção urbana, não é verdade? Essa vocação, a gente tem que identificar qual é a vocação da região. Hoje já se consolida uma região ali perto da catedral para bares e restaurantes. É um ativo cultural da cidade, certo? E essa reinvenção, essa adaptação de usos e de espaços é o retrofit. A gente já vê isso de forma consolidada em grandes capitais do Brasil e isso está chegando em João Pessoa. Você teve a oportunidade de visitar aí no mundo todo algumas cidades que você foi lá e sugou um pouquinho daquela experiência, daquela novidade, no caso, para seus olhos, né? E consegue dialogar com isso, fazer um compêndio de tudo isso para poder levar para os seus colaboradores dentro do escritório da Nogueira e traduzir isso para algo que possa ser viável, algo que seja uma novidade para cidades como João Pessoa, como Natal, que você desenvolve, para Tocantins, que você está lá com diversos empreendimentos. Eu acho que o arquiteto não só precisa se isolar, não deve se isolar naquele projeto, como dentro de uma caixa lá no seu escritório, mas ter essa visão de mundo, né, que é muito importante, né? Eu costumo dizer ao meu time que você é reflexo daquilo que você experiencia, que você vive. Então, se você vive em João Pessoa a vida inteira, você tende naturalmente a querer reproduzir aquilo que você vê no dia a dia. Perfeito. Quando a gente sai dessa bolha, que a gente vai enxergar o mundo, que vai de novo pesquisar culturas, que vai pesquisar arquitetura, tem uma iraniana que faleceu, que é a Zaha Hadid. Essa mulher, ela revolucionou a arquitetura. Então, a gente tem que beber um pouco naquela fonte, nós temos que beber na fonte de um Oscar Niemeyer, então temos que ir em Brasília e condensar. Porque não adianta ver essa arquitetura internacional e trazer para cá. Nós temos que contextualizar, adaptar para a cultura, para a economia e para, obviamente, clima. Olha, a gente está tendo uma oportunidade de ter uma aula aqui com um cara que está há mais de 20 anos no mercado de arquitetura, colocando o seu nome no contexto urbano aí de várias cidades brasileiras. Vale a pena você conhecer o trabalho do Ricardo e toda a sua equipe de colaboradores. Quero aproveitar para você dar um alô para toda a equipe lá do escritório, falar o que o escritório, obviamente, o que ele trabalha, quais são, assim, a pegada do escritório, vamos dizer assim, e passar para toda a nossa audiência aí o que você faz de melhor. Fabiano, eu vou falar para você
que eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que aumentam todo santo dia o meu nível de exigência. É um time que me cobra muito, que me entrega muito, mas que no final a gente entende que os propósitos estão muito alinhados. Eu acho que muito pelo processo de formação que nós temos com eles dentro do tempo, né? E hoje esse time desenvolve, eu costumo brincar, que não desenvolve só projeto. Nós desenvolvemos soluções para o mercado imobiliário. A gente está aqui como um ativo para o cliente, está aqui um ativo para a cidade, pensando na cidade dentro da nossa escala que nos cabe, pensando em entregar algo melhor. E esse objetivo é comum a todos. São mais de 20 lá dentro do escritório, seja do estagiário, seja da Patrícia, que nos serve o melhor café do DCT. Mandar um abraço para a Patrícia, certo? Que está lá, né? Eu tenho certeza de que esse propósito comum de querer entregar mais, entregar melhor é comum. Então, eu deixo aqui meu abraço a cada um deles que fazem parte do meu dia a dia. Para não esquecer, eu sei que você é muito chamado e lembrado para dar palestras, para participar de eventos do mercado imobiliário como um todo, de feiras e tudo mais. Dá um recado também para aquelas pessoas que estão lá na faculdade, que estão almejando chegar num nível de excelência como é o teu, e como tantos colegas de vocês arquitetos aqui, não só em João Pessoa, mas aí tendo a oportunidade de colocar a sua marca, o seu traço, junto com seus colaboradores pelo resto do Brasil. O que é que você diria para aquelas pessoas que estão lá na cadeirinha lá estudando e dizem assim, um dia eu quero chegar lá? Qual é o recado e qual é a dica assim, que a gente pode contribuir com a nossa audiência qualificada? Seja persistente, seja resiliente, estude, invista em conhecimento. Esquece essa história do artista. Isso são expoentes que nascem uma vez a cada 100 anos. A arquitetura, focada do jeito que a gente faz, ela é 99% transpiração e 1% inspiração. É vivenciar, é viajar, é traduzir isso, entregar produtos singulares, que aí você vai criando uma história, vai criando legado, vai criando uma estrada pavimentada para crescimento. Recado dado, aula proferida. Esse é o Ricardo Nogueira, da Nogueira Arquitetos, que trouxe para a audiência qualificada do Open House Podcast mais um episódio com conteúdo, com qualidade e essa sabedoria aqui para todos vocês aí poderem utilizarem na profissão e no mercado imobiliário. A gente agradece a audiência desse episódio do Open House Podcast, pedindo a vocês que contribuam conosco acessando as nossas redes sociais do Open House e também acessar os canais do YouTube, ir lá, curtir, compartilhar e divulgar o nosso trabalho, que faz com que o mercado imobiliário cresça cada vez mais. Ricardo, muito obrigado. A gente fica com o episódio de hoje. Um grande abraço a todos vocês.